disseram-lhe: é Batseba, filho de Eliã, mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiro, que a trouxeram. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Até aí tá bom, meus irmãos? Amém. Vocês estão bem? Amém. A gente chega assim correndo já na hora de pregar, né? Deu nem tempo de eu dizer, sei lá, qualquer coisa. Amém. Meus irmãos, deixa eu introduzir aqui. Eu tenho dito aqui desse altar que Deus quer nos conduzir por um patamar espiritual mais elevado. Deus quer retirar a sua igreja, e quando eu digo a sua igreja, eu não estou falando somente a ágape. Deus quer retirar a sua igreja do campo da naturalidade e transitar pelo campo da espiritualidade, do sobrenatural. A palavra de Deus, ela é um livro espiritual, escrita para pessoas espirituais. Por isso a gente não pode ler a palavra de Deus com olhos e com mentes carnais. Não podemos fazer a leitura da palavra de Deus traçando apenas com um viés natural. Somos pessoas espirituais, temos consciência espiritual, nós nascemos de novo. Você nasceu de novo. Devemos andar no Espírito. Então eu tenho uma palavra muito forte para a sua vida hoje, uma palavra de Deus para homens e mulheres espirituais. Davi é um homem na Bíblia que Deus testemunhou dele, dizendo que ele era o homem segundo o coração de Deus. No Velho Testamento, Davi figura entre as 3 pessoas mais importantes. Eu poderia dizer que Moisés está nesse trio, porque Moisés foi o homem que falou face a face com Deus. Eu posso incluir também Abraão, porque Abraão foi o homem que a Bíblia diz que era amigo de Deus. Mas Davi também está nesse trio especial, porque Davi, Deus disse que ele era um homem segundo o meu coração. Então um falava face a face, o outro era amigo, mas Davi foi o homem que Deus disse: encontrei um homem que tem o coração segundo o meu coração. Davi foi o homem que Jesus, o nosso Cristo, o nosso Messias, o Salvador, se permitiu ser conhecido, reconhecido e chamado de filho de Davi. Isso coloca Davi em uma condição muito especial. Filho de Davi, o nosso Messias era chamado. Davi, eu já vou caminhar aqui para algo muito especial. Davi, ele trabalhou no Velho Testamento com Deus com prerrogativas da nova aliança. A velha aliança, por exemplo, no tempo de Davi, existia o tabernáculo. Era no tabernáculo que Israel sacrificava, oferecia sacrifícios a Deus. E o que eram sacrifícios a Deus? Eram bois, carneiros, ovelhas, que eram entregues em sacrifício ao Deus de Israel. Davi, eu entendo que foi uma ação espiritual, porque para ter esse discernimento de entregar para Deus sacrifícios de louvor, só depois do novo nascimento, só para quem nasceu de novo, para entender que Deus não quer sacrifícios de bodes, de touros e ovelhas. Deus quer um sacrifício de louvor. Calma, Davi, em vez de ir para o tabernáculo oferecer sacrifícios de sangue de animais, Davi construiu uma cabana para buscar e encontrar com Deus. Enquanto todos iam para o tabernáculo oferecer animais, Davi ia para uma cabana encontrar-se com Deus. E lá dizia Davi: Deus, recebe o meu sacrifício de louvor, que chegue ao teu trono, que chegue à tua presença, que os meus louvores cheguem para ti como sacrifícios, e cheguem às tuas narinas como um incenso suave. Davi trabalhou com Deus com as prerrogativas do Novo Testamento, da Nova Aliança.
E você pergunta comigo como um homem segundo o coração de Deus cometeu um pecado tão grave, um ato tão abominável. Ele adulterou, ele traiu um soldado seu, ele se relacionou com a esposa de um dos seus soldados, chamado Urias. Ele adulterou com a mulher dele, chamada Batseba. E eu disse para vocês que Davi já tinha uma visão e um discernimento de caminhar no Velho Testamento com a prerrogativa da nova aliança. Porque no Velho Testamento... Quem está me vendo, gente? Ok. O Velho Testamento, como era que se caracterizava o adultério? Se caracterizava com o ato, a prática, a ilicitude do ato sexual ilícito. A prática, a execução do ato. Se não executasse, não era caracterizado adultério. Só era carimbado com adultério com o gesto praticado, o ato praticado. A relação sexual física real, praticada. Jesus, ele veio, irmãos, a gente tem que compreender essas coisas. Jesus veio pegar Quando começa assim, né, eu estou tentando... É que é muita coisa na cabeça aí. Calma. Jesus, ele veio pegar o Velho Testamento, a lei, e ele veio pegar essa lei, que muitas vezes era até meio complexa, traduzir, filtrar e colocar dentro de nós. Por isso que Jesus, ele explicou na essência o que era adultério. E na Nova Aliança ele disse que o adultério era o quê? Que se o homem tão somente pensar, desejar a mulher do próximo, ele já estaria adulterando. Porque o Novo Testamento é pegar a velha aliança e colocar dentro de nós. Eu vou dar um exemplo. No Velho Testamento, se alguém tivesse uma grama bonita e queria e desejasse que alguém não pisasse na grama, aquela pessoa colocaria uma placa. E a placa diria: não pise na grama. No Novo Testamento, Jesus arrancou a placa e botou aqui dentro. O Espírito Santo diz: não pise na grama. Quando Davi, ele olhou Batseba, a Bíblia diz, verso 2, que ele olhou do terraço. Da sacada do palácio, ele olha no terraço aquela mulher bonita. E ele desejou aquela mulher. E eu estou fazendo você caminhar comigo, que Davi trabalhou, e Deus, nas prerrogativas do Novo Testamento. Porque o adultério no Novo Testamento não é simplesmente a prática, já é o desejo. Davi, quando ele olhou a mulher do terraço, ele manda chamar, mas foi do terraço que ele foi atraído por ela. Davi não se deitou com ela no terraço. Davi se deitou com ela em uma cama. Mas Deus falou assim: olha, Davi, aquilo que você cometeu no escondido, os seus filhos farão à luz do dia. E a Bíblia vai dizer lá na frente que o filho de Davi pegou as mulheres de Davi e no mesmo terraço... Não, você não entendeu ainda, né? No mesmo terraço, à luz do dia, eles praticaram sexo. Então entenda isso: Davi, todas as vezes que ele olhava para aquele terraço, ele trazia memória do ato que ele teve. Aquilo vinha na memória de Davi. De maneira que ele agora já não precisava mais ter praticado em si, mas em ver ele lembrava. Vinha a memória de Davi o gesto de ter traído. Irmãos, ver um homem segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus ter cometido um ato tão brutal desse. Eu quero começar dizendo para você que não basta ser bonzinho e ter o coração em Deus. Diga isso para o vizinho, por favor. Não basta ser bonzinho ou ter o coração em Deus. Porque os nossos gestos e as nossas ações definem o futuro das nossas vidas.
define o futuro da nossa vida. Davi viveu consequências terríveis. Por que ele viveu? Porque ele se envolveu. Davi foi tocado por um espírito de imoralidade, de um espírito de sensualidade. E quando ele foi tocado por esse espírito, quando ele foi envolvido por esse espírito, ele sofreu consequências terríveis. E eu tenho uma palavra, mas ela é muito forte para essa igreja nessa noite. Eu tenho uma palavra que você precisa guardar no seu espírito, essa palavra. Precisa guardar na sua vida isso. E nós temos que tomar o exemplo de Davi e absorver, pegar um ensino, conteúdo espiritual, porque, escute isso, preste atenção que eu vou lhe dizer, se você puder anotar, ou então depois você volta nessa live, assista e anote. O espírito de sensualidade e o espírito de imoralidade, ele produz algumas coisas na vida do homem de Deus. Ele produz, primeiro, uma atrofia da mobilidade espiritual do homem. Vou falar bem devagarzinho, que isso aqui é importante, que daqui a gente vai caminhar. Quando o homem de Deus ele é envolvido por esse espírito de imoralidade ou de sensualidade, aqui vale para a mulher também, tá? Quando há esse envolvimento, quando é tocado, há uma atrofia da mobilidade espiritual do homem, há uma paralisia, há uma imobilização. Esse espírito de imoralidade, ele rouba a mobilidade espiritual. Esse espírito de imoralidade, ele arranca a capacidade do homem responder para as coisas espirituais. Espera aí, estou muito didático assim? Estou achando que vocês estão assim meio... Ele arranca a capacidade do homem responder para as coisas espirituais. Ele retira do homem ou da mulher de Deus o espírito voluntário para a guerra. Esse espírito neutraliza o guerreiro que há entre nós. Essa parte é didática e é espiritual. Quando o homem ou a mulher de Deus é envolvido por esse espírito, há uma paralisia na mobilidade espiritual. Ele perde a capacidade de responder ao chamamento do Espírito. Isso é muito importante. Por isso que no verso 1, Davi fica em casa. Estão aqui ainda não? É por isso que no verso 1, todo mundo vai para a guerra, mas Davi fica em casa. Porque Davi já tinha sido contaminado por esse espírito. E esse espírito rouba a voluntariedade de guerrear, a mobilidade espiritual. Se você dormir, eu vou descer. Eu prometo que eu desço, e aí vai ser uma vergonha para todo mundo ver. Então não durma. Que eu estou vendo você já assim, ó. Irmãos, olha o que aconteceu com... Você sabe o que aconteceu? Rapaz, eu estava dormindo ontem lá na casa que a gente ficou no interior. Depois eu vou falar com calma. Lá para as 3, 4 da manhã, uma barata do tamanho do meu celular caminhou, subiu pelas minhas pernas. Quando eu caí, já pisei em cima do óculos. Não é que eu tenho medo de barata, irmãos. É que eu estava dormindo. Estou vendo aquele negócio andando nas pernas, subindo. Quando eu dei um pulo, que eu liguei a luz, a bicha estava assim, ó. Não, porque as bichas grandes fazem isso. Faz assim, ela, ó. Aí eu, ó. Ah, pá. Aí quebrou a perna do óculos. Mas vai dar para ler. Vocês estão rindo, né? 3 da manhã, uma barata subindo suas pernas, você não quer. Então escute, por favor. Por isso que Davi perdeu o ímpeto de guerrear. Por isso que Davi perdeu a vontade, a voluntariedade de ir para a guerra.
Ele perdeu o ímpeto de se movimentar espiritualmente. E a gente tem que entender que Davi era um guerreiro. O maior guerreiro de Israel foi Davi. Mas justamente no período da guerra, em que os reis iam para a guerra, Davi ele fica em casa, porque ele já tinha sido contaminado por esse espírito de imoralidade, de sensualidade, que roubou dele a vontade de ir para a guerra. Tem alguém me ouvindo até agora, não? Roubou dele o desejo de ir. Por isso, irmãos, todos foram para a guerra. Ele mandou os seus soldados, ele mandou os seus líderes, ele mandou os seus generais, seus chefes, mas ele fica em casa. Davi, que foi o maior guerreiro de todos os tempos. Agora ele não tinha mais desejo de guerrear. E por conta disso, ele... Veja a cena. Davi, depois do almoço, você pensa, né? Eu também. Davi comeu uma buchada baiana, comeu uma feijoada, e ele fica, quem sabe, descansando, e ele vai tirar aquele soninho da tarde. E naquele soninho da tarde, ele olha da sacada e ele vê no terraço, ele vê aquela mulher bonita tomando banho. Ele mandou chamar aquela mulher, se deita com ela, ela fica grávida, manda avisar para ele. E agora Davi, ele vai bolar um plano, preste atenção aqui, ele vai bolar um plano para de alguma maneira esconder o seu pecado. Além dele se deitar e engravidar uma mulher casada, ele agora vai bolar um plano, ele vai buscar um álibi. Verso 8 vai dizer que ele manda chamar Urias, pergunta a Urias, como é que está a guerra? Como é que estão os nossos irmãos? Urias disse, está bem, tudo bem, está bom. Estava orando ao Senhor, de madrugada. O Espírito Santo ministrou que era para te dar umas férias. Aí Davi vai dizer para ele, vai para casa, lava os pés. Eu gosto da Bíblia, que às vezes ela tem uma linguagem assim, né? Bem educada. Não é lavar pé coisa nenhuma, lava tudo e vai aproveitar e corre para a galera. Só que aquele homem disse, como é que eu vou fazer isso com os meus irmãos guerreando? A Bíblia diz que ele sai e ele fica na porta do palácio. Alguém chega para Davi no outro dia e diz, olha, o Urias está aí. Ele não saía não. Ele não foi. Aí manda chamar ele. Ô Urias, que negócio é esse, homem de Deus? Você, tantos meses na guerra, sua mulher em casa. Vai lá se divertir um pouco. Você também é filho de Deus, né? Aproveita. Aí, olha, porque a gente tem que perceber a ação de Deus. Olha a resposta, não foi Urias que falou, aqui foi Deus falando. Veja comigo o verso de número... E agora eu tenho que segurar a folha e o ó. Aqui. Veja comigo o verso de número 11. Respondeu Urias a Davi, a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. Hei eu de entrar na minha casa, comer e beber, para me deitar com a minha mulher. Aí agora já foi o Espírito Santo tomando a boca de Urias. Olha o que ele vai dizer. Tão certo como vives tu e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Era como se o Espírito Santo tivesse dito assim, não vou te dar esse álibi, porque o que eu tenho para você não pode ter nada escondido. É como se ele estivesse dizendo assim, você precisa sentar no trono e ter autoridade para estar no trono. Eu não vou te dar esse álibi. Para você esconder um pecado, você precisa ser verdadeiro. Aqui era Deus dando a oportunidade para Davi se arrepender e mudar a história. Tão certo como vive o Senhor, é Deus falando. Se arrependa, ainda é tempo. Conserta isso. Como pode um homem de Deus fazer isso? Porque quando o homem de Deus e a mulher de Deus, o homem segundo o coração de Deus, é envolvido por esse espírito, irmão, a imoralidade, o espírito de sensualidade é capaz de levar o homem de Deus a fazer coisas absurdas. Coisas que ele jamais imaginaria que fizesse. Isso foi com Davi. Por isso que a gente não pode brincar com isso.
Importante saber que o espírito de imoralidade, o espírito de sensualidade, eu estou caminhando você num patamar espiritual, tem uma ação perigosa, ele é astuto demais, porque ele cega o homem, ele emburrece o homem, a pessoa fica alucinada, perde o sentido. Agora preste atenção, eu vou aprofundar. Ele mesmo sendo tomado por esse espírito de imoralidade, ele fica cego, ele perde a sensibilidade, ele perde o sentido, mas ele não perde a unção e nem o talento espiritual. E é aí que muita gente se engana. Eu vou dizer de novo, porque você vai começar a entender a pregação agora. Porque esse espírito de imoralidade, ele rouba a mobilidade para guerrear, mas ele não retira a unção, não retira o talento. E é por isso que muita gente está enganada. Vocês estão começando a entender aqui, não? Ou até agora ainda está bem voando, meio assim? Que o espírito, ele é astuto. Por isso que a pessoa se engana. E na cabeça da pessoa que está envolvido com esse espírito e está praticando esse tipo de obra, ele pensa assim: se Deus está me usando, Ele não está me reprovando. Isso aqui eu tenho que repetir. E ele continua cantando, ele continua pregando, ele continua profetizando, ele continua nos talentos e nos dons, e ele pensa: Deus está me aprovando. Porque o espírito de imoralidade, ele tem essa astúcia, ele rouba a mobilidade para a guerra, mas não retira a unção. A pessoa continua trabalhando no âmbito do talento, da unção. Está aqui ainda não? Porque a gente precisa separar as coisas. Uma coisa é ser aprovado, outra coisa é ser respaldado. A Bíblia diz que nós devemos nos esforçarmos para sermos aprovados por Deus e não respaldados. Porque o que me respalda é a unção, mas o que me aprova é o meu comportamento com Deus, são minhas ações com Deus. Está dando para entender aí? Pronto, eu vou trazer um exemplo claro. Eu fiz questão de fazer isso. Por exemplo, se você é pai, mãe e tem um filho que perdeu de ano, passou o ano, não estudou como deveria e perdeu de ano, você não tira ele da escola. Você vai respaldá-lo para ele estudar o outro ano de novo. Mas você não vai aprovar o seu comportamento. Você não aprovou. Você respaldou, mas não aprovou. Porque o que respalda é a unção, mas o que me aprova é o meu comportamento, é a minha postura, é a minha vida espiritual que me aprova. Por isso que Davi ficou em casa. E agora eu vou entender, você vai entender comigo, a razão de Davi, quando escreveu o Salmo 41, que é o Salmo 51, que é o Salmo da confissão, irmão Edson, Davi não vai dizer assim: tira de mim o espírito da imoralidade, tira de mim esse espírito de adultério. Ele vai dizer: não retira de mim o espírito voluntário. Porque quando retirou o espírito voluntário, ele caiu. Porque esse espírito da imoralidade retira a voluntariedade. A voluntariedade, o ímpeto para batalhar, o ímpeto para guerrear. Davi vai dizer isso. Então, preste atenção. Não foi o adultério que roubou a voluntariedade de Davi não ir para a guerra. Foi a falta de voluntariedade que levou Davi a cair. Não foi o adultério que provocou, não. O oposto. Foi esse espírito que roubou a voluntariedade de Davi, que fez com que ele adulterasse. Primeiro o espírito voluntário foi embora, depois ele adulterou. Primeiro ele estava paralisado. Agora pensa comigo, essa mulher era esposa de quem, meus irmãos? De quem? Urias era quem? Um guerreiro de Davi. Essa mulher era quem? Esposa de Urias, que era um guerreiro de Davi. Presta atenção, Davi viu aquela mulher na sacada da casa. A mulher era vizinha. Para ser um guerreiro de Davi não é da noite para o dia, não.
Eu estou dizendo para você que não foi a primeira vez que Davi viu. Então o espírito de imoralidade já tomou o coração desse homem e agora ele estava bolando um plano de como ele fazer alguma coisa e ter certeza que ninguém ia ver. Vocês estão aqui ainda ou não? O plano era perfeito, chegou a hora da guerra, manda todo mundo para a guerra. Manda todo mundo para a guerra. Eu estou dizendo para você o seguinte, irmão, meu Deus, por favor. Como é que esse espírito age para destruir famílias? Ele não é de vez. Ele é uma espiadinha hoje. É uma espiadinha amanhã. É só uma mensagenzinha hoje. É só uma espiadinha no site, rapidinho agora. Vocês estão aqui, não? Amém. E a pessoa vai lá dar uma espiadinha, volta, canta, prega, ora, jejua. Aí ele vai dar outra espiadinha. Vocês estão aqui, não? Amém. Porque ele age dessa maneira, ele vai cativando. Ele vai cooptando, ele vai roubando a mobilidade aos poucos. Por isso, irmão, que aquela olhadinha de leve, aquela espiadinha rápida. Vocês estão aqui ainda, não? Aí o Espírito Santo falou muito forte isso comigo. Que esse espírito age dessa maneira, é aos poucos. Ele vai minando a mobilidade de guerrear aos poucos. É uma olhadinha hoje, é uma espiadinha amanhã, é um retorno de uma mensagem depois de amanhã. Aí a pessoa olha um pouquinho, aí ele vai fazer um louvor, olha um pouquinho e prega. Vocês estão aqui, meu Deus? Pô, eu fico preocupado assim, meus irmãos. Fico preocupado. Cada dia um pouquinho. E como eu lhe falei, eu vou repetir, ele não rouba a unção. A pessoa continua cheia de Deus. E ele pensa que está tudo certo. Que está abafando. Está acontecendo, estou orando, as coisas estão acontecendo. Você lembra como foi que a queda de Sansão, como foi? O mesmo espírito agindo. Sansão começou a brincar. Era uma piadinha com Dalila aqui, era uma jogadinha lá. Onde é o seu segredo? Porque você sabe que tem Dalilas querendo descobrir o nosso segredo, espírito. Diga alguma coisa, por favor. E Sansão vai brincando com esse espírito. Aí ele vai dizendo, aí diz, minha força está não sei aonde. Aí Dalila vai e amarra, aí ele vai e se solta. E é aquela coisinha da brincadeira hoje, da brincadeira amanhã, e vai se aprofundando, vai sendo envolvido. Irmão, Dalila não era a inimiga de Sansão, Dalila era a isca, era a distração. Os inimigos eram os filisteus. Dalila era a distração. Até que chegou um dia que ele conta o segredo e ele diz assim: como antes, romperei essas cordas e me livrarei. Chegou o dia da queda. Porque o espírito de moralidade, ele é assim. Ele vem quietinho. Vamos fazer uma tradução para os dias de hoje. É a forma que eu uso a minha internet. Eu sinto pela reação, sabia? Depois de mais de 20 anos a gente sente. Alguém olhou assim e fez, não foi o dia bom para vir hoje, meu Deus do céu. Falaram tão bem da igreja. Logo hoje, logo hoje, logo hoje. Logo hoje, logo hoje. Então ele dá aquela espiadinha, ele volta e lê a palavra. Ele dá aquela espiadinha, ele adora, ele vem para o culto. Canta, prega, anda, evangeliza. Vocês estão aqui, não? Até que chega o dia da queda. Até que chega um momento, escute o que eu estou te dizendo, irmão, presta atenção. Até que chega um momento que a pessoa está tão envolvida por esse espírito que a sua oração pessoal já não consegue livrar ele. Ele precisa que alguém estenda a mão para socorrer ele desse buraco que ele entrou. Há uma amarração espiritual.
Mas isso não é de vez, isso é aos poucos. Agora preste atenção como a Bíblia é fantástica, irmão. Eu sou apaixonado pela palavra. Veja comigo de novo o verso 1. Que a gente, hoje vai ser, o pastor Léo falou que quando eu viajo, que eu chego, depois eu prego mesmo. Veja o verso 1. Olha isso daqui. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e os seus servos com ele, e todo Israel, e destruíram os filhos de Amon. Alguma versão possa dizer que foram os amonitas. Olha de quem foi a guerra, contra quem foi a guerra. Escute isso. Isso você não aprende num seminário não, viu? Isso é revelação da palavra, tá? Foi contra quem a guerra? Os filhos de Amon. Quem são os filhos de Amon? Quem foi Amon? Amon foi um filho de um incesto de Ló com uma de suas filhas. Ló, ele se deitou com 2 filhas. As 2 filhas, ele teve um filho chamado Amon, com uma filha. E ele teve um outro filho chamado Moabe, com a sua outra filha. Então, os filhos de Amon significa dizer que a sua raiz era um incesto. Escute, na Torá, quem está ouvindo? Na Torá está escrito que está proibido os filhos de Amon e os filhos de Moabe fazer parte da congregação de Israel, porque esses espíritos sempre levavam Israel a pecar no campo da imoralidade. Porque a raiz, escute, a raiz... gente, não é possível, gente. A raiz de Amon era o incesto, fruto de Sodoma e Gomorra. Olha com quem os israelitas foram guerrear. Com um principado, com uma potestade, de uma raiz de incesto, que sempre levava os israelitas a caminhar pelo campo da imoralidade, do pecado, da sensualidade. Agora escute isso, escute que revelação. O texto diz que eles venceram. Diga aleluia. Aleluia. Você já está até com receio, né? Diz aleluia. O texto diz que eles foram para a batalha no campo físico e eles venceram. Eles no mundo natural venceram os filhos de Amon, mas enquanto eles voltaram de uma batalha natural vencida, a potestade, o principado de Amon estava destruindo o seu rei. Enquanto eles caminhavam nesse nível material, natural, o mundo espiritual estava trabalhando e destruindo a sua liderança. Por isso, irmão, que você não pode se iludir. Aí eu vou ter que dizer. Porque a gente não pode se iludir. Ministério gigante. Muitas vitórias. Muita coisa, muito aquilo outro. Não é nesse campo que faz a diferença. Porque muita gente pode estar ganhando um CD novo, muitos seguidores na rede social. É um YouTube ou é um pastor? Não sei. Mas eu quero saber no mundo espiritual como é que está a coisa. Porque é por isso que você vê nos nossos dias tanto adultério, tanto divórcio, não importa o tamanho da congregação. E tem gente iludida com isso. Não, está aqui e veio porque quis. Por isso, em nossos dias, irmãos, tantos escândalos. Porque enquanto no campo natural há muitas vitórias para contar, no campo físico, muitos testemunhos, muitas conquistas. Mas e o principado de Amon destruindo muitas vidas, muitas famílias. Eu não sei se vocês estão conseguindo compreender. Não sei se vocês estão conseguindo compreender. Batalhas no campo físico estão sendo vencidas. Mas a preço de quê? A preço de quê? O principado de Amon estava destruindo o rei, o líder. Destruindo espiritualmente. Então há a possibilidade sim de eu estar fazendo o maior sucesso no campo espiritual. Mas a vida espiritual está totalmente destruída. Porque esse espírito não tira a unção.
mas tira a mobilidade para guerrear. Tira a mobilidade para responder ao chamamento espiritual. Vocês estão entendendo isso, não? Quer ver eu te dar um exemplo claro? Ló, abra comigo lá, Gênesis 19. Para você entender. Gênesis 19. Eu disse que esse espírito, ele rouba a capacidade do homem de Deus responder para o movimento espiritual. Eu acho que não estou sendo compreensível. Não. Eu fico preocupado se você não estiver entendendo. Quando a pessoa é envolvida, a pessoa continua cantando lindo. Continua pregando maravilhosamente bem. Por isso que Jesus disse: Senhor, em teu nome eu fiz sinais, prodígios, expulsei demônio. Aí ele vai dizer: nunca conheci você. Porque uma coisa é o plano físico, outra coisa é a realidade no mundo espiritual. Então veja o que aconteceu, por exemplo, com Ló. Olha Ló, Gênesis capítulo 19. Veja qual era o contexto de Ló. Ló, ele foi habitar em Sodoma e Gomorra. E o seu tio Abraão, veja a importância da intercessão. O seu tio Abraão está em uma batalha de intercessão pela vida dele. E Deus, antes de ir destruir Sodoma e Gomorra, passa primeiro na casa de quem tem compromisso. Porque é uma sentença do céu, passa primeiro por uma aprovação de quem tem compromisso com ele. Ele vai, e Abraão está ali intercedendo, e Deus, se encontrar 15. Senhor, se tu encontrar 10. Aí a Bíblia vai dizer em Gênesis 19 que anjos foram para Sodoma e Gomorra para destruir Sodoma e Gomorra. E eles vão na casa de Ló. E eles chegam na casa de Ló, versículo de número 12. Verso 12. Veja o verso 12. Então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus, genro, e teus filhos, e tuas filhas, todos quantos tens nessa cidade, fazes sair deste lugar. Olha, irmão, preste atenção, que você não entendeu, presta atenção. Eu estou dizendo para você que quando esse espírito de imoralidade, de sensualidade, ele domina o ambiente, a pessoa tem dificuldade de responder para o chamamento espiritual. Vocês estão entendendo isso? É isso que eu quero explicar aqui. Então os anjos aparecem na casa de Ló e diz: olha, tem mais alguém aqui da tua casa, dos teus aqui na tua cidade, nessa cidade, genros, filhos, faz isso aí agora, porque eu vou destruir. Aí eu não vou ler não por causa do tempo, mas depois você lê, porque eu quero ganhar tempo. Você sabe o que Ló fez? Quem sabe? Ló foi dormir. Porque, irmãos, o espírito de imoralidade, escute, quando ele domina um ambiente, ainda que a pessoa não esteja diretamente envolvida por ele, há uma influência. Ló não teve condição de responder: sai agora. O texto vai dizer: Ló foi dormir. Aí no outro dia de manhã, escute, está no texto, eu vou falar para a gente ganhar tempo somente. Depois você lê o restante do texto. O texto diz que os anjos acordam. E Ló continua na cama. A proposta é: sai agora, porque eu vou destruir essa cidade. Aí ele foi dormir. No outro dia cedo, os anjos levantam e Jó continua na cama. O texto diz que o anjo vai acordar Ló. Aí Ló, em vez de responder ao chamamento para sair correndo, ele vai tomar café. Está escrito isso, irmão. Você percebe que há uma paralisia, sabe, a falta de resposta? Até que a coisa foi tão séria que os varões disseram assim: vou ter que pegar pela mão. Porque o espírito que dominava aquela convivência, aquele ambiente, não fazia Ló responder com conveniência o chamamento do céu. O que é que Ló era? Escute, 1 Pedro tem 2 versículos, pastores, 2 versículos, que fala 4 vezes que Ló era justo. Ló conservava as filhas até esse momento em virgindade. Mas o espírito que dominava aquele ambiente, Sodoma e Gomorra, tornava Ló um fumante passivo. Você já ouviu a expressão fumante passivo?
que é um fumante passivo? É aquela pessoa que fuma sem acender o cigarro. É aquela pessoa que é influenciada por aquele ambiente só em estar lá. Como é que funciona? Veja, a Bíblia diz, Jesus disse assim: a minha volta será como nos dias de Ló. Agora, veja como é, eu vou adiantar. Como é que estão os nossos dias? Esse mesmo Espírito, irmão, domina os nossos dias. Pastor, como é que é esse negócio? Liga a TV para assistir alguma coisa, aí vai passar a propaganda das sandálias Havaiana. Aí aparece uma mulher seminua. Quem é que está olhando para a Havaiana? Isso aí é fumante passivo. Para onde você olha, tem alguma coisa, esse Espírito está conduzindo, cativando, de maneira que o crente hoje tem dificuldade em responder para as coisas espirituais. Eu estou chamando essa igreja para caminhar no ambiente espiritual. Ela fica, será que isso é de Deus? Será que essa é verdade? Você pode estar sendo cativado por esse Espírito, mas hoje pode haver libertação para a sua vida. A pessoa tem dificuldade de compreender as coisas espirituais. Eu consegui ser claro para vocês entenderem? Por isso, irmãos, a dificuldade de orar, de jejuar. Por isso a dificuldade em nossos dias de consagrar. Quando você se converteu, você consagrava mais, você orava mais. Agora é 1 minuto, já quer levantar. Escute. Se você fizer um nado na água do mar, salgada, você tem um desempenho diferente de que você nadar na água do rio. Porque a água do mar faz com que você, ela é pesada, faz com que você vá flutuar mais. A água do rio vai dificultar o seu desenvolvimento no nado. Porque quando a gente começa com Deus, a gente está meio que nadando na água salgada. Mas com o passar do tempo, dependendo do ambiente que você conviva, parece que você está mergulhando e nadando na água doce. Você precisa dar mais braçadas. E o pior, às vezes parece que o rio é o Tietê. Eu confesso a vocês que eu me preocupo enquanto pregador de pregar você entender as verdades espirituais. Então Ló, mesmo não sendo ele diretamente, mas havia uma influência. Ló não respondia com a eficácia que Deus queria, porque aquele ambiente influenciava a sua vida, de maneira que ele tinha lentidão para responder nas coisas espirituais. Deus tem falado muito comigo nesses tempos, que eu quero caminhar com essa igreja em um ambiente espiritual diferente. Eu quero trazer você para o andar de cima. Eu quero trazer você para um patamar diferente, para você compreender. O Espírito está falando, você diz, estou entendendo. A palavra está sendo ministrada, você diz, eu já compreendi, porque você quer estar caminhando em um ambiente diferente, espiritual. Aleluia, aleluia. Há uma dificuldade. Certa vez eu vi uma palestra em um centro de recuperação de drogados, meu querido Braga. E o palestrante era um neurologista. E ele levou naquele dia, doutor César, vários fotografias, radiografias, sei lá, exames de imagem de vários cérebros. E ele foi mostrando para aqueles alunos ali dependentes, e ele foi dizendo, a imagem aqui foi de alguém que tinha que tipo de problema. Aí as pessoas iam dizendo, ele dizia, não, esse daqui, o grande problema foi o seu vício em maconha. Tinha uma certa imagem. Aí o outro cérebro ele mostrava, dizendo, esse daqui quem foi? E alguém ia dizendo, ele dizia, isso aqui foi cocaína. E ele deixou a pior foto por último. E ele ficou questionando, vocês imaginam que esse rapaz era viciado em quê? Aí fizeram todo tipo de imagem de droga. Ele disse, viciado em pornografia. Porque o mesmo vício, o mesmo espírito tem a capacidade de destruir neurônios da mesma maneira que vício em droga. Por isso que é um pouquinho. Vocês estão aqui ainda, não?
E ele vai cativando. Uma olhadinha só não satisfaz. Duas só não satisfaz. Deixa eu ficar aqui só um filme. E vai cativando e vai matando os neurônios. E você não vai tendo condição de responder para o chamado espiritual. Ainda há tempo de salvação. Deus nos trouxe aqui porque Ele quer recuperar as nossas vidas. O perigo. Eu acho que eu não vou concluir toda a mensagem. Talvez vá dividir, né? Eu quero que você volte. Veja comigo Provérbios capítulo 5. Provérbios 5. Provérbio número 5. Provérbio número 5. Veja o perigo, veja o perigo. Verso 1. Filho meu, atente à minha sabedoria. Atente à minha sabedoria e à minha inteligência. Inclina o teu ouvido, para que conserves a discrição e os teus lábios guarde o conhecimento. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favo de mel, e as suas palavras são suaves como o azeite. Mas o fim dele é amargoso como o absinto, agudo como a espada de Deus gumes. Os seus pés descem para a morte, e os seus passos conduzem ao inferno. Alguém pode dizer alguma coisa? Eu não comentei nada, eu só fiz ler a palavra. Eu estou apenas dizendo o perigo. Porque ao final vai ser morte e inferno. O perigo vai ser morte e inferno. Veja o verso de número 20. Nesse mesmo capítulo 5. Porque, filho meu, andarias cego pela estranha e abraçarias o peito de outra. Perceba que o salmista, o texto já fala sobre... Eita, Jesus. Os capítulos 5 e 6 de Provérbios, 6 e 7, vai falar sobre prostituição, adultério, pornografia. Então ele vai dizer: por que, filho meu, andarias cego pela estranha e abraçaria o peito da outra? Lembra que eu falei que o espírito da imoralidade cega? Porque ao passo que ele vai cativando a pessoa vai continuar com o seu dom. E é por isso que ele é enganado achando que está tudo bem. Veja o capítulo 6. Hoje está uma guerra aqui, viu, gente? Meu Deus do céu, me ajuda aí. Capítulo 6, verso 20. De novo ele vai dizer: filho meu, guarda os mandamentos do teu pai e não deixa a instrução da tua mãe. Escute isso aqui. Há um princípio espiritual na Bíblia, que a mulher sempre, na maioria esmagadora das vezes, é associada à igreja. Por isso que ele está dizendo aqui: filho meu, não te apartes do ensino da tua mãe, a igreja. E não te desvie do ensino do teu pai, Deus. Está aqui ainda você? Se você ler o restante do capítulo 6, para a gente ganhar tempo, você vai chegar à conclusão que eu cheguei. A prostituição empobrece e o adultério mata. Eu vou fazer você ler quando você chegar em casa. Quero provocar você a ler. Vamos pular para o capítulo 7, que é o que mais me interessa. Vamos ler do 1 ao 5. Depois eu vou te mostrar como é que a gente vence esse espírito. Diga amém. De novo ele vai dizer: filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata os teus dedos, escreves na tábua do teu coração. Dize à sabedoria: tu és minha irmã, e ao entendimento chamado meu parente.
para te guardarem da mulher alheia, da estranha, que lisonjeias com palavra. Perceba que o capítulo 7, pastores, ele vai conduzir esse relacionamento a um ambiente espiritual. Ele vai associar nas palavras o contexto de que alguém está envolvido por esse espírito, mas continua envolvido com as coisas espirituais. Vamos continuar lendo? Versículo de número 6. Porque a janela da minha casa, olha só, Deus está me dando uma palavra sobre as janelas espirituais da Bíblia. Pois eu prego sobre isso. Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre as simples e descobri entre os jovens que era uma carente de juízo, que ia e vinha pelas ruas junto da esquina da mulher e seguia o caminho na sua casa. À tarde do dia, no crepúsculo da escuridão da noite, nas trevas, eis que a mulher que lhe sai ao encontro com vestes de prostituta e astuta de coração, apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa, ora está nas ruas, ora está nas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou, e de cara impudente lhe disse: sacrifícios pacíficos. Escute que agora a conversa vai ser no campo espiritual. Preste atenção que ela vai trazer para o ambiente espiritual a conversa. Vestida, é uma prostituta. Mas observe que o linguajar vai ser cativante. Estão aqui, não? Estou achando que vocês estão... Eu estou lendo a palavra, irmãos. Sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer. Paguei hoje os meus. Quem é que a Bíblia fala que paga voto? Quem é que a Bíblia fala que entrega sacrifícios? Vocês estão aqui, não? Vamos mais? Sacrifícios. Por isso saí ao teu encontro a buscar-te e te achei. Já cobri de coxas a minha cama, de linho fino. Escute, linho fino do Egito. Escute, linho fino na Bíblia fala de vestes de justiça dos santos. Só que este linho fino aqui é do Egito. Vamos mais. De várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. O que é mirra, aloés e cinamomo, senão os ingredientes da unção? É alguém que sabe conviver com as mesmas indumentárias e objetos do mundo espiritual. Agora vão comigo. Vem. Verso 20. Verso 19. Porque o marido não está em casa, saiu de viagem para longe, levou consigo um saquitel de dinheiro, por volta da lua cheia ele retornará. Algumas versões dizem, no tempo marcado ele retornará. Agora eu quero perguntar para todos os teólogos que estão aqui, todos os homens de Deus que estão aqui, quem você conhece, qual é o marido que você conhece, que ele viajou para uma viagem longe e está com a hora marcada para voltar? De quem que ele está falando? E de quem que ele está falando da sua noiva? A igreja. Por isso a gente não deve viver a nossa vida como a gente bem quer. Você percebe uma ação espiritual e uma astúcia dentro do reino? Uma obra de engano? Cumpriu votos, já perfumou com mirra, aloés e cinamomo, algumas versões diz canela. É um ambiente, irmão, esse espírito de sensualidade e sedução dentro da... Você não quer dizer que você está assim meio todo? Dentro da igreja.
O mesmo espírito de sensualidade, sedução. Eu já paguei meus votos, eu já fiz o sacrifício. Inclusive, eu já recebi até uma unção. Homens de Deus, Deus colocou você como cabeça do lar. Deus colocou você como sacerdote na sua casa. E deixa eu te trazer uma revelação que o Espírito me falou esses dias. Quando a mulher ora em casa, ela está orando, ela está intercedendo. Quando o marido dobra o joelho em casa, é mais que oração, é mais que intercessão. É uma sentença e um juízo no mundo espiritual contra os inimigos de Deus e da sua família. Porque Deus deu essa autoridade para os homens. Deus nos deu essa autoridade, é uma posição que Ele colocou. Qual é o principado bíblico? Outro dia eu falei sobre isso aqui. Tudo no Velho Testamento, irmãos, faz a referência a uma ação maligna no mundo espiritual. Tudo é um sinal. Qual é a representação física no Velho Testamento que mais representa uma potestade que destrói família? Vou te dizer, o espírito de Jezabel. Por isso que eu falei que Elias foi o profeta que Deus levantou para destruir o espírito de Jezabel. E para isso ele ia restaurar o relacionamento de pai com filho e filho com pai. Então Jezabel é um espírito, é uma potestade que destrói casamentos, famílias. É o maior no Velho Testamento. Até que chegou um dia que Deus levanta Jeú. Abra comigo aí, segundo livro de Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo 9. Segundo livro dos Reis, capítulo 9. Capítulo 9. Veja comigo o verso 6. Que hoje eu estou acreditando pelo mundo espiritual que Deus vai derramar óleo sobre a nossa cabeça. E nós sairemos nessa noite para guerrear contra esse espírito. E ele vai cair por terra. Verso 6. Então se levantou Jeú e entrou na casa. O jovem derramou-lhe o azeite sobre a cabeça e disse-lhe: há uma palavra penhorada do céu. O óleo desceu e veio um recado do céu. Qual foi o recado? E disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: ungir-te-ei rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Ferirás a casa de Acabe e o teu senhor, para que eu vingue a mão de Jezabel, o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, e toda a casa de Acabe perecerá. Exterminarei de Acabe todo do sexo masculino, que é escravo, que é livre em Israel. Outro dia eu falei aqui, porque a gente veio ler o Velho Testamento, e meu Deus, que Deus sanguinário. Eu gosto do Deus do Novo Testamento, que ele aceitou Jesus e ficou bonzinho. Aí eu expliquei para vocês que se nós pudéssemos ver como é que funciona o mundo espiritual e o inferno, a gente, em vez de clamar: ai Deus, não seja tão duro não, e a gente dizer: Deus, seja o mais duro possível, porque eu não quero ir para lá. Então Deus levanta Jeú, unge ele, traz uma palavra: você vai vingar Jezabel, a casa dela, a casa de Acabe, vai ferir, vai acabar, vou exterminar. Porque Jezabel é uma potestade que representa a destruição da família, dos valores e dos princípios do reino. Aí Jeú vai sair. Veja comigo, verso de número 16. Então Jeú subiu a um carro e foi-se a Jezabel, porque Jorão estava de cama ali. Também Acasias, rei de Judá, descera para ver a Jorão. Ora, o atalaia estava na torre de Jezreel,
viu a tropa de Jeú que vinha e disse: vejam a tropa. Então disse a Jorão: toma um cavaleiro, algumas versões diz toma um mensageiro, e envia ao seu encontro, para que ele pergunte: a paz, escute, deixa eu traduzir o que está acontecendo aqui. Jeú recebeu a unção e recebeu a missão. Pega uma carruagem e vai ao encontro de Acabe e Jezabel. Um dos seus guerreiros olha de longe e diz: eu vejo uma tropa. É Jeú, manda um mensageiro. E o mensageiro foi dizendo: é de paz? Olha a resposta de Jeú. Verso a seguir. Foi-lhe o cavaleiro ao encontro e disse assim o rei: a paz? Respondeu Jeú: que tens tu com a paz? Passa para trás de mim. Olha, escute isso, irmão. Você está mais perdido do que... Jeú saiu com a missão. Eu tenho uma missão do céu. Vou destruir Jezabel. Ele vai ao encontro. E Jezabel manda o primeiro mensageiro. É de paz? Jeú, que não é bobo, tem uma missão, está com visão espiritual, diz: quem é você para falar das coisas de paz? E passa para trás. Esse passa para trás aí significa, ó. Porque com o espírito de Jezabel não se dialoga. Não, você não está entendendo, não. Vou traduzir agora. Porque com esse espírito não tem diplomacia. Não se brinca com esse espírito. Vamos continuar lendo? Que tens tu com a paz? Passa para trás de mim. O atalaia deu aviso dizendo: chegou a eles o mensageiro, porém não volta. Verso 19. Então viu Jorão outro cavaleiro. Chegando a eles, ele disse: assim diz o rei, a paz. Respondeu Jeú: que tens tu com a paz? Passa para trás de mim. Olha a faca. Disse Jorão: aparelhe outro carro. E ele lhe aparelhou outro carro. Saiu Jorão, o rei de Acasias, o rei, e cada um com seu carro, e foram ao encontro de Jeú, e acharam no campo de Nabote o Jezreelita. Sucedeu que, vendo Jorão, Jeú perguntou: a paz, Jeú? Ele respondeu: que paz? Enquanto perturbaram as prostituições da mãe de Jezabel e suas muitas feitiçarias. Ele está dizendo: como é que vai haver paz enquanto há uma prostituição espiritual? Aleluia. Vá comigo para o verso 30. Eu estou traduzindo aqui espiritualmente o que significa isso aqui, tá? Tendo Jeú chegado a Jezreel, Jezabel soube. Ó, a própria. O próprio espírito de sensualidade soube. Então se pintou em volta dos olhos, enfeitou o cabelo e olhou pela janela. Eu disse para você que tem uma palavra das janelas espirituais da Bíblia. Sabe o que significa aqui? Significa dizer que esse espírito mandou o primeiro mensageiro. Quem sabe uma sedução? Esse primeiro mensageiro ali pode representar: manda um dinheirinho para ver se ele quieta. Manda esse primeiro mensageiro aí, manda uma fama para ver se ele se acalma. Faz o seguinte, manda o segundo, manda o quê? Manda aí sucesso. Nada disso funcionou, porque quem está com propósito, irmão, quem tem visão espiritual não é cativado por essas propostas não funcionam. Como ela percebeu que nada das suas propostas funcionou, ela disse: eu mesmo vou me apresentar para ele, mas eu vou me pintar, eu vou me enfeitar. Vocês estão aqui, gente? Verso 31. Ao entrar Jeú pelo portão do palácio, disse a ela: teve paz em Zinri, que matou o seu senhor? Levantou ele o rosto para a janela e disse: quem
quem é comigo? Quem? 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: lançai daí abaixo. Lançaram-no abaixo e foram salpicados com seu sangue. E a parede, e os cavalos, e Jeú atropelou. Ah, você nem se alegrou com isso, pelo amor de Deus. Eu já vi que você precisa sair desse... você precisa responder para a palavra, para o mundo espiritual. Esse espírito de Jezabel não tem diálogo. Com o espírito de imoralidade não tem acordo. Com o espírito de sedução não tem diplomacia. A gente atropela mesmo. Vou dizer de novo: marido, homem, mulher de Deus, homem e mulher de Deus, atropele mesmo. Não sente para dialogar. Não responda a mensagenzinha: vou evangelizar. Pula fora. Pula fora. Há testemunhos e relatos de que alguém estava querendo evangelizar e tal, e não deu. Não. Eu vou sair para entregar o folheto para as prostitutas ali da orla. Não faça isso. Pula fora. Não brinque com esse espírito, porque ele continua achando, ele deixa o dom. Ele deixa o talento, mas ele vai seduzindo. Até que a armadilha chega. E quando chegar a armadilha, você não consegue mais sair sozinho. Perceba que esse espírito, olha como é. Eu vou citar, porque já são 8h20. Eu vou citar. Josué capítulo 7. Outro dia eu preguei aqui sobre isso. No capítulo 6, eles venceram o quê? Jericó. Capítulo 6, venceram o quê? E foram quantos guerrear? Todos. Foram quantos guerrear? Todos. No capítulo 7, a Bíblia diz que eles então cometem um pecado. E eles prevaricaram e pegaram em coisas imundas. No capítulo 7, Acã pegou aquilo que não podia. Cometeu um pecado. Escute isso, pelo amor de Deus. Eu estou guerreando aqui. Você não vai dormir, pelo amor de Deus. Então preste atenção. No capítulo 6, eles destruíram Jericó, que era a maior cidade, e foi todo mundo. Depois que saíram de Jericó, eles pegaram em coisa que não deveria, eles cometeram um pecado. No capítulo 7, o texto vai dizer: não precisa ir todo mundo não. Roubou a voluntariedade para a batalha. Pelo amor de Deus. Porque esse espírito rouba o desejo de guerrear. Por isso que não foram muitos. Porque a voluntariedade para a batalha já foi roubada. Quando eles tocaram em coisas iníquas. Você conhece o texto? Morreram 37, saíram fugidos de um povo pequeno, Ai. E Josué vai orar e Deus disse assim: há pecado no meio de vocês. Vocês tocaram em coisas iníquas. Aí o texto vai dizer que Deus vai começar a lançar sorte. E eu fico assim olhando, irmão, Deus, não tem quem me diga que Deus tem bom humor. Não venha com essa conversa, Deus tem bom humor. Porque o Deus que sabe tudo, não poderia dizer logo, foi Acã, está na casa, poderia ou não poderia? Por que Deus não fez isso? Deus foi lançando sorte, porque Ele foi dando oportunidade. Das 12 tribos caiu na de Judá. Das famílias, aí foi caindo. É como se ele dissesse: rapaz, é a tua. Diga logo. Porque se você fala antes, daria tempo, porque Deus é misericordioso. Deus é rico em misericórdia. Deus é cheio de graça e abundante em misericórdia. Agora o detalhe: para onde Acã levou? Para dentro de casa.
Veja o risco, irmão, do que nós levamos para nossa casa. Porque um preço alto pode se pagar. E o texto diz que foi lançando sorte, até que caiu nele. Meu Deus, foi uma sequência enorme. Ele poderia sacudir. Foi eu. Não. Até que chegou na sua tenda e Josué fez assim: você fez? Ele disse: fiz. Está na minha casa, enterrado na tenda, dentro da capa, eu peguei. Aí a Bíblia diz que Josué mandou mensageiros e estava lá. Morreu Acã e toda a sua casa. Ainda dá tempo da gente salvar a nossa família. Ainda dá tempo de Deus nos livrar. Eu queria que vocês se colocassem de pé. Meus irmãos, o nosso contexto é o contexto de Sodoma e Gomorra. Que ainda que eu e você sejamos justíssimos, e somos, pela fé, todos nós, há uma influência. E se a gente não se antenar, irmãos, a resposta para as coisas espirituais podem ser lentas. Por isso que há uma convocação. Nós estamos chamando esses dias, vamos orar na madrugada. Que eu percebo que há um mover espiritual de batalha para esse ano. Responda espiritualmente o chamado de Deus. Responda. Porque a medida da sua velocidade da resposta vai identificar o quanto você está mergulhado neste mundo. A velocidade da tua resposta. Davi foi planejando. Deus foi misericordioso e ainda usou a boca de Urias e disse: não farei isso. Como eu vou me deitar, comer e beber, se os meus irmãos estão lá no campo? A arca do Senhor está lá. Pela tua vida e pela tua alma, eu não farei isso. Aí Davi vai fazer o quê? Embebedar ele. Perceba como é que age esse espírito. Ele vai cativando, ele vai envolvendo. Irmãos, eu como pastor dessa igreja, meus irmãos, aqui, quem não é membro dessa igreja, ou é membro dessa igreja há pouco tempo, sabe que há uma preocupação real. Você aqui não é mais um. Aqui a gente olha no olho. Aqui eu sei quem é você. Você precisa saber quem são os pastores. Há uma preocupação muito séria com a sua vida. Não brinque espiritualmente. Não há mais tempo de levarmos uma vida espiritual relaxada. Porque o inimigo está, de todas as maneiras, colocando seus ardis para destruir a nossa casa, a nossa família. Eu queria que você curvasse a sua cabeça. Responda. Mobilize espiritualmente. O Espírito Santo está convocando essa igreja para caminhar no mundo espiritual, em batalha espiritual. Responda. Pastor, não estou conseguindo, peça socorro. Que nós vamos juntos guerrear com você. Quebrar essas algemas, cortar essas cordas que lhe amarram, lançar esse carro no fogo, mas vamos conduzir você para caminhar no nível espiritual. Aleluia. Não se deixe seduzir, peça socorro. Você não é super crente. Faça como Jeú, não dê diálogo. Corte, lance por terra. Veja que o bem que você está defendendo é mais precioso. A tua alma, a tua casa, a tua salvação. Meu Deus, no nome de Jesus, desperta essa igreja para um avivamento espiritual. Desperta esses irmãos para uma batalha espiritual, para discernir o mundo espiritual, que há um mover no campo espiritual, entendendo que Deus não muda, mas Ele se move. Aleluia.
O que nós precisamos muitas vezes, meus irmãos, é deixar, Luquinhas, uma coisa de Deus para pegar uma outra coisa de Deus, porque Deus, ele se atualiza, e a gente está usando as mesmas armas de ontem, que talvez não funcione mais, mas Deus está dando armas novas sobre esta igreja. Aleluia. Deus tirou Moisés junto com o povo de Israel do cativeiro do Egito, e para atravessar o Mar Vermelho, Deus falou para Moisés: usa a vara. Até aquele momento, o ensinamento de Deus para Moisés era usar a vara, mas quando chegou lá na frente, o nível já era outro. Agora Moisés não precisaria usar a vara, era de Deus, mas era outro estágio. A vara não era mais para ser usada, era para ser usada a voz. Ele tocou com a vara e sofreu uma consequência. Deus quer fazer com você usar armas novas. Aleluia. Eu não consigo entender como tem pessoas que têm 30 anos contando o mesmo testemunho. Eu matei, eu esfaqueei, eu não sei o que. Irmão, Saulo foi Saulo por pouco tempo. Deus usou Saulo por pouco tempo, depois ele foi Paulo. É tempo de Deus trazer você, aleluia, para um patamar espiritual diferente, para um nível espiritual diferente. Saia desse nível, saia do raso, venha em águas profundas com Deus. Aleluia. Deus quer te dar experiências novas, irmão, porque Deus, ele se atualiza. Atualize seu software com Deus, atualize a sua intimidade com Deus. Deus tem coisas novas, porque a Bíblia diz que com Deus é novidade de vida, é a mesma coisa há anos. Venha você, deixa Deus atualizar a tua vida espiritual. Aleluia, 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 aleluia. Eu sinto a presença de Deus, eu sinto a presença de Deus. Deixa o Espírito Santo envolver a tua vida, deixa ele envolver a tua vida, meu irmão, minha irmã. Deixa ele envolver a tua história. Peça para Deus uma experiência nova. Diga: Deus, eu quero caminhar diferente esse ano. Não pode ser do mesmo jeito. Eu não posso ser um crente do mesmo. Não. Em nome de Jesus, Deus quer te dar visão espiritual. Deus quer te dar discernimento espiritual. Deus quer fazer com que você veja o mundo espiritual e ver as artimanhas do diabo contra a tua casa. Ô Senhor, aviva essa igreja, Senhor. Aviva os meus irmãos, aviva a tua casa, toca no coração desse irmão, dessa irmã. Visita ele de forma especial, lhe dê visão espiritual, lhe dê discernimento, meu Senhor. A igreja é um reino espiritual. Precisamos caminhar no mundo espiritualmente, Davi. Nós precisamos caminhar nesse nível. Meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aviva o teu povo, aviva a tua igreja. Visita o meu irmão e minha irmã, lhe traga uma experiência nova. Meu Deus, que ele venha contar algo novo, mas não pode ser a mesma coisa há anos, contando o mesmo testemunho. O teu Deus é um Deus de novidade. Aleluia, aleluia, aleluia. Vai.